Depois de alguns dias de tempo firme no Rio Grande do Sul, a chuva voltou nesta quinta-feira e deve chover mais até o fim de semana, o que só aumenta a preocupação em áreas que já estão atingidas pelas enchentes. A gente atualiza agora as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Agora, além da chuva, tem o frio, né, Marco? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, a situação que parece que só piora, né? E hoje a chuva voltou com força, começou assim um pouco mais moderada no começo do dia, mas ela foi apertando ao longo dessa tarde também. E essa chuva, ela não chega a ser tão intensa quanto nessas últimas vezes, mas nesse momento a gente sabe, né? Qualquer água que vem do céu já assusta os gaúchos. Essa chuva, ela é resultado de alguns sistemas meteorológicos que têm deixado não só o Rio Grande do Sul, mas também parte de Santa Catarina com um tempo bem estável. Tem uma área de baixa pressão que se formou na altura do Paraguai e ela tem canalizado, então, esses ventos quentes e úmidos que vêm do norte do país e aí quando se encontram na região sul do país, acaba formando então essas nuvens de chuva. Para essa sexta-feira, esses temporais, eles devem ficar um pouco mais concentrados entre o norte do Rio Grande do Sul e basicamente também todo o estado de Santa Catarina, principalmente nessas áreas do oeste catarinense, o Planalto Serrano, o sul de Santa Catarina, Grande Florianópolis e também o Vale do Itajaí. Tem essas áreas que já foram bastante carregadas também, principalmente nessa área mais serrana do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui, ó, em algumas cidades, os volumes eles devem ser bem intensos também nesses próximos dias. Veja, Chapecó, no oeste catarinense, cerca de 70 milímetros de chuva. Criciúma, no sul de Santa Catarina, 45 milímetros. Agora aqui também em toda essa área do Rio Grande do Sul, cerca de 60 milímetros. A gente lembra, de 60 a 70, isso é considerado uma chuva bastante intensa. E aí, por causa desses volumes, então, institutos de meteorologia, como o INMET, Climatempo, colocam essas regiões em alerta para amanhã. Então, veja, quanto mais forte a cor aqui no nosso mapa, mais complicada é a situação, mais atenção merece. E aí, além das chuvas fortes, há também possibilidade de raios e ventos intensos de 70 a 85 km por hora. Esses alertas até devem ir se atualizando nesses próximos dias, porque as chuvas até domingo elas vão se concentrar mais em Santa Catarina e também no Paraná. No Rio Grande do Sul, então, tem uma previsão de melhora para esse fim de semana, o que dá até um certo alívio, né, Márcio? Sem dúvida, mas além da região sul, tem previsão de temporal em outros locais do Brasil também? Tem sim, principalmente na região norte e nordeste do país também está chovendo bastante em algumas dessas regiões. E a gente não pode esquecer que tanto no norte quanto no nordeste, esse é um período de chuva, né? Então, um corredor de umidade chamado Zona de Convergência Intertropical acaba trazendo muita infiltração marítima para toda essa região, que acaba provocando, então, todos esses temporais. Para amanhã, estão previstas chuvas fortes no Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e também Maranhão. Volumes que se acumulam entre 25 e 30 milímetros. Chuva a qualquer hora do dia também entre o litoral do Rio Grande do Norte e Pernambuco, acumulados de 30 milímetros. No restante do país, em toda essa faixa em laranja que a gente vê aqui, o tempo fica firme e não chove. Isso vai do norte do Paraná, basicamente todo o sudeste, partes do centro-oeste e também o interior do nordeste. E aí eu chamo a atenção para essa pontinha aqui, ó, no Rio Grande do Sul, entre a região de fronteira, Campanha e o extremo sul gaúcho também, porque o sol ele volta a aparecer. Isso aqui indica que o tempo deve ir melhorando ao longo desse fim de semana também. Vamos agora falar das temperaturas, porque as mínimas elas vão continuar bem baixas na região sul. E vejam só como é que fica esse frio intenso nesses próximos dias. Ele dá uma certa aliviada, mas ainda dá para sentir na pele. Jaguarão pode amanhecer amanhã com 6 graus, Camaquã 8 graus. Agora vamos para as máximas, porque Porto Alegre ainda vai ter um dia bem gelado. Os termômetros não sobem muito ao longo dessa sexta-feira e acabam estacionando ali, ó, nos 15 graus. Já do sudeste para cima, vamos ter mais um dia quente. E não dá para esquecer que aquela onda de calor, ela voltou e continua atuando até segunda-feira. Então, veja, Campo Grande amanhã tem previsão de 29 graus. Belo Horizonte, 30 graus. São Paulo,
31 graus. E aí eu lembro que o normal para essa época do ano em São Paulo seria algo em torno de 23 graus. Já Cuiabá deve ter uma máxima de 32 graus. E Cuiabá está dentro da normalidade, porque acabou conseguindo escapar da bolha de calor que estava influenciando o tempo nessa região. Onda de calor, Márcio, que graças a Deus está com os dias contados. Semana que vem já deve, de fato, finalizar esse calorão todo. Não pelo calor, mas pela normalidade voltar num outono como a gente conhece. Isso inclui não ter chuvas tão intensas, tão fortes e concentradas na região sul do Brasil. A gente aproveita que o Marco Antônio Mendes está aqui com a gente para atualizar o nível do Guaíba. Você viu, no começo dessa edição, acho que a primeira coisa que eu falei no jornal foi: o Guaíba está a 4,88. Estevão Limana entrou logo depois, ao vivo, no começo do jornal, Marco, falando que estava, na verdade, na verdade não, foi uma evolução, a 4,84. Quer dizer, começou 4,88 o jornal, logo depois veio a informação 4,84. Você está acompanhando o nível do Guaíba, né? É isso, de fato. A gente tem percebido que durante o dia ele vem com essa tendência de queda e, de fato, essa última informação de 4,84 acaba se confirmando também. Mas vamos relembrar como é que o Guaíba ele vem se comportando. Porque, veja, lá no começo do mês, o Guaíba ele estava bem abaixo dos 2 metros. E aí, veja que do dia 1º ao dia 5, ele subiu muito rapidamente e chegou ao seu pico, então, de 5,30 metros. A cota de inundação, a gente lembra aqui, ó, é de 3 metros. E aí depois, então, o Guaíba ele acabou ficando estável por todo esse período aqui, foi baixando muito lentamente, até que nesse fim de semana, então, ele voltou a subir de novo por causa dessas novas chuvas. O repique chegou a alcançar aqui, ó, 5,20 metros. E agora, então, a tendência é de uma nova queda. O registro, basicamente, aqui das 8 horas da noite era de 4,84 metros, mas a gente sabe, ele ainda está muito alto. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a redução ela vai continuar sendo muito lenta e o Guaíba ainda deve se manter acima dos 4 metros e só descer a partir disso lá no comecinho da semana que vem ainda. E aí só no fim do mês, como a gente vê aqui, é que de fato ele deve voltar a tentar atingir a cota de inundação, que é de 3 metros. Bom, e agora, claro que tudo isso também depende das condições do tempo, né? Bom, e agora, essa água a gente sabe, né? Ela sai do Guaíba, segue esse curso e vai até a Lagoa dos Patos. Na Lagoa dos Patos houve um aumento do nível nesses últimos dias. Aliás, subiu muito nesse último dia, desde a noite de ontem, então. A gente vai ao vivo para Pelotas agora conversar com a Patrícia Porciúncula, que ela traz as informações desse nível dos rios, desse nível, aliás, da Lagoa dos Patos, para a gente poder entender como é que está a situação por agora também. Patrícia, boa noite para você. Tem muita preocupação por aí ainda, né? Boa noite. Muita preocupação. Boa noite, Marco, Márcio e a todos que estão nos acompanhando. O nível do canal São Gonçalo, desde a noite de ontem, começou a subir muito. Inclusive, ontem, por volta das 8 horas, eu havia dito que havia alcançado 2,88 metros, aquela cota histórica de 1941 da enchente que deixou muitas ruas alagadas em Pelotas. Após isso, hora após hora, foi subindo cada vez mais e chegou, então, o canal São Gonçalo à marca de 3 metros e 2 centímetros acima de seu nível normal. Porém, esse nível tem se mantido durante todo o dia, entre 3, 13,1, 13,2. E o nível da Lagoa dos Patos também subiu consideravelmente. O reflexo disso foram ruas alagadas, principalmente as margens da Lagoa dos Patos, na Praia do Laranjal, Balneário Santo Antônio, Balneário Valverde, locais que ontem, durante o dia, não estavam tão alagados e hoje já tinham ruas completamente cobertas, então muitos pontos intransitáveis. Até mesmo o acesso à Praia do Laranjal pela Avenida Ferreira Viana, uma importante avenida da cidade, está bastante comprometido. Uma das pistas do sentido Centro-Laranjal
não tem mais como passar. Então, hoje o que se percebe é que as pessoas estão tendo que ter muita atenção no trânsito. Por isso, a Prefeitura precisou adotar algumas medidas, anunciou novas restrições. Pessoas que estavam numa área de alerta passaram novamente para uma zona de risco, onde o pedido é que saiam de suas casas. Então, o mapeamento do município foi atualizado e muitos moradores voltaram para essas áreas de risco, onde o pedido é que saiam imediatamente. Carros de som têm passado nessas localidades, alertando a população da necessidade de se retirarem, pois essa água avança rapidamente pela lagoa, pelo canal São Gonçalo, então é importante respeitar esse aviso. Pessoas que precisam de resgate podem procurar as equipes que estão ajudando a retirar essas pessoas, tanto Defesa Civil, bombeiros, Exército. Há uma grande mobilização para ajudar todas as pessoas atingidas. O importante é procurar ajuda e ficar em local seguro. Volto com vocês no estúdio.